Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o luto, não só o que eu tô passando agora pelo meu pai, mas também alguns dos lutos que eu já enfrentei ao longo da minha vida. Depois eu falo um pouquinho sobre como foi que ele partiu e por que que isso me revolta tanto. Sêneca certa vez disse: a morte é a libertação de todos os males. Por que então lamentar-se por ela? Michel de Montaigne: quando alguém morre, não morre sozinho, leva consigo um pouco de nós, e deixa que também levemos um pouco dele. Arthur Schopenhauer: a perda é o preço que pagamos por amar. Toda dor do luto é a prova da profundidade do afeto. Agora está chovendo bem, exatamente como foi no momento de sepultar o corpo do meu pai. E nesse exato momento completa um mês, né? É um negócio complicado de falar sobre, mas o luto infelizmente é algo com o qual eu lido bastante tempo na minha vida. Eu acredito que desde 2013 eu devo ter ido em 1 ou 2 velórios por ano. Teve ano que foram 3. E assim, é uma experiência com a qual todo mundo vai lidar em algum momento da vida, né? Que é se despedir da vida de alguém que a gente ama. Mas é um negócio complicado que o tempo passa e, bom, você vai ficando mais anestesiado, por assim dizer. Aquela dor continua ali, mas ela ameniza. Mas pelo menos a princípio é muito comum que esse luto faça com que a gente se sinta quase que inoperante, sabe? Incapaz de dar continuidade, de seguir em frente. Ele te deixa um pouco em estado de choque muitas vezes, né? E assim, eu consigo encontrar bastante conforto em Deus. Deus conforta muito meu coração, com a certeza de que se meu pai partiu era porque era a hora dele partir. Isso eu não tenho dúvida, tá? Em nenhum momento eu questiono isso. Eu aceito que realmente é a hora do meu pai, porque meu pai sofreu muito nessa vida. Meu pai era um cara incrível e ele vinha sofrendo muito. Mais pra frente eu vou falar mais sobre como foi que ele faleceu e tudo. Mas, bom, teve outros momentos onde eu pensei que fosse perder ele e graças a Deus eu tive mais tempo com ele. Então assim, mesmo nessa situação eu tenho que agradecer, porque poderia ter sido pior. Ele poderia estar sofrendo ainda, e ver meu pai sofrendo é terrível. Mas assim, às vezes a gente precisa também botar pra fora e desgasta quando te perguntam se você tá bem. Você não tá se sentindo bem e você fica reafirmando o tempo inteiro: não, eu tô bem, 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 eu tô bem. Quando no fundo, cara, eu queria poder dizer: não, eu não tô bem. Eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai tá fazendo falta pra caramba. Eu nunca na minha vida
acredita que eu realmente pudesse ficar sem ele, sabe? E às vezes é bom externalizar. Eu acho que eu só fui colocar pra fora isso um pouco, pelo menos uma semana depois que meu pai faleceu, porque do momento em que ele veio a óbito e durante a primeira semana inteira, parece que sempre tinha alguma coisa ali pra resolver, sabe? Era como se eu devesse isso pra ele. E eu tentei correr atrás de tudo que era necessário, ainda tô tentando resolver algumas questões, mas na primeira semana foi muito mais puxado. Tentei trazer algum conforto pra minha mãe, mostrar que eu conseguia lidar com aquilo, mas tem momentos onde eu falo, caramba, será que eu consigo lidar com isso? Será que eu consigo assumir o papel de homem da casa? Porque assim, nossa, eu devo ter ouvido. Não dá pra contar quantas vezes eu ouvi a frase, ó, você agora é o homem da casa, hein? Agora você tem que cumprir o seu papel e tal. Não que antes eu não tinha responsabilidades aqui em casa ou coisa do tipo, mas o problema não é realmente ser o homem da casa, mas o problema é ser o homem sem poder trocar uma ideia com meu pai, sem pedir uma orientação para ele, sem ter contato direto com ele, sabe? Então, é isso que pesa. Eu acho que dá para assumir essas responsabilidades numa boa. O que não dá, o que eu ainda não tô conseguindo levar numa boa é a saudade. Vamos ser sincero. Eu aceito que chegou a hora do meu pai, eu aceito tudo que aconteceu, mas eu não tô sabendo lidar bem com a saudade, certo? E eu tô gravando esse vídeo pra contar minha experiência, claro. Mas eu espero que isso também de alguma forma sirva para quem tá passando por isso, e assim como eu tá meio perdido. Que a mensagem principal que eu quero deixar é que a vida continua, por mais pesada que seja, a gente tem que aceitar. Em alguns momentos a gente tem que botar pra fora. Se vier o sentimento de chorar, chorar. Se vier o sentimento de gritar. Procurar um ambiente mais confortável para externalizar isso, ou alguma pessoa com quem a gente possa conversar sobre isso, sabe? De preferência profissional, mas se não for possível encontrar um profissional para isso, procurar alguém de confiança, sabe? É muito importante não ficar guardando isso. E eu tô vendo na prática, porque assim, eu já perdi tios, meus avós, primo, meu melhor amigo. Há poucos dias, sei lá, uns 3 dias atrás, eu recebi a notícia de mais uma pessoa que eu gostava bastante que faleceu, que era o Ti Barbosa, um músico muito bom, que eu tinha um carinho enorme e uma admiração profunda pelo trampo dele. E eu descobri que ele faleceu. Não é fácil, cara, não é fácil, mas a gente tem que botar pra fora e encontrar uma forma de dar continuidade. Não dá pra ficar parado. Mas eu comecei a gravar com uma coisa em mente que eu acabei deixando passar batida, que eu acho muito relevante comentar sobre também, que é interessante como
O luto ele transita com a depressão em muitos casos, porque, por exemplo, como eu gostaria de ficar na, naquele dia novamente, sabe? Eu não queria ter que sair da cama, não queria ter que trabalhar, não queria ter que fazer mais nada. Eu queria só poder ficar deitado o máximo de tempo possível e chorar o máximo que der e fumar um cigarro atrás do outro e beber, sabe? Eu queria ficar na fossa mesmo, na verdade, né? Não vou mentir não, não tenho vontade de seguir com a vida não. Eu tô seguindo porque é um dever que eu tenho, principalmente com meu pai, né? Então a gente vai seguindo mesmo contra a vontade. Porque lembra que quando faleceu meu amigo José também, eu entrei num período de depressão onde eu passei, sei lá, uma semana sem comer, sem, sem sair da cama, quase um mês sem conseguir sair de casa porque eu desenvolvi de novo uma síndrome do pânico extremamente forte. Então era tentar sair de casa que eu tinha um ataque de pânico, começava a ter falta de ar, o coração disparava, tudo. Aquela coisa clássica dos ataques de pânico, que basicamente você acha que você vai morrer. Mas eu sobrevivi a isso. Isso foi em junho de 2023. E aí, em julho, faleceu um tio meu muito querido num acidente de moto. Parece que foi só o tempo de eu voltar à rotina pra voltar para aquele luto. Não é fácil, cara, não é fácil, mas a gente consegue passar por isso. Agora eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu com meu pai exatamente, porque é um tanto revoltante assim, por mais que eu entenda que Deus recolheu ele no momento certo. Cara, foi um descaso, uma humilhação que a gente passou para conseguir ajuda nos hospitais, que revolta, cara, revolta. A gente paga para usar essa porcaria, porque mesmo que seja um sistema público, não é gratuito. O público é porque vem do dinheiro público, ou seja, vem do nosso dinheiro. E mesmo assim a gente tem que implorar por ajuda, a gente tem que se humilhar, a gente tem que gritar, a gente tem que xingar, a gente tem que chorar na frente do médico e falar: pelo amor de Deus, doutor, me ajuda. Vamos lá. Meu pai amputou a perna há cerca de... me deu tontura de tão nervoso que eu fiquei agora de falar sobre isso. Eu já cansei de falar sobre isso um pouco, mas acho que é necessário. Meu pai amputou a perna há cerca de 1 ano e meio atrás, que ele tinha diabetes e insistia em tentar trabalhar mesmo com os problemas de saúde que ele tinha, que ele também tinha asma. Meu pai também era hipertenso. Meu pai, ele tinha esse problema com a diabetes, né? E teve um AVC coisa de 2, 3 anos antes, decorrente de uma cirurgia no pulmão que ele fez, porque ele estava com líquido no pulmão. Teve que fazer a cirurgia. Durante a cirurgia ele teve um AVC. Então assim, meu pai estava bem debilitado,
Mas ele era muito ativo. Então ele continuou tentando trabalhar, tentando fazer uns bicos, tentando se virar, né? Porque ele não aceitava ficar parado. E aí ele lesionou o pé trabalhando. E o ferimento foi ficando mais feio, né? Foi ficando bem esquisito. E ele continuou trabalhando, porque toda vez que ele ia no médico, diziam pra ele que era só tratar com um antibiótico que ia resolver. Ele foi no médico, passaram antibiótico, não resolveu. Foi trabalhar, literalmente pegamos o pé dele pra ir no médico de novo, porque tava claramente ficando pior. E nada, o pé dele inchou muito. Fomos no médico e nada. Ele não conseguia mais andar. Fomos no médico, nada. Mandaram ele pra casa. No dia seguinte, fomos outra vez e amputaram a perna dele. Foda. É foda, é foda, é foda. Mas dando continuidade, meu pai sobreviveu a isso, né? Se não amputasse a perna, ele iria virar óbito. Então amputou a perna. O pai sempre fazendo piada e zoando. Ficou um pouco deprimido por se ver nessa situação totalmente dependente dos outros, mas com o tempo ele foi aprendendo a conviver. Eu vou colocar um vídeo para mostrar o meu pai lidando com tudo isso. Meu Deus. Quê? Faz de novo, eu não gravei. Também só gente, filho. Não tem pena, mas só gente. Esse era meu pai. Foi a pessoa mais difícil de conviver que eu já conheci. Ele às vezes era uma pessoa muito dura e até um pouco injusto às vezes comigo, com a minha mãe. Mas sinceramente eu preferia meu pai em casa brigando com a gente por bobagem, discutindo, do que o silêncio, saber que ele não tá mais aqui. É um tanto contraditório, né? Depois do que eu falei sobre como eu aceito que era o momento dele, de que ele tava sofrendo muito, mas às vezes a gente tem que ser sincero, né? A maior parte do tempo eu lido bem com isso, mas tem os momentos de recaída onde é difícil aceitar, na verdade. E quando eu lembro da risada do meu pai, das brincadeiras dele, quando eu vou lembrando dessas coisas, é um momento que eu vejo que na verdade eu talvez não tenha aceitado ainda. Eu ia encerrar o vídeo antes da hora, porque começou a ficar um pouquinho difícil de falar e tal. Mas eu tenho mais coisas pra falar a respeito, eu não falei ainda sobre como ele faleceu. Meu pai teve problema com pneumonia há menos de um ano atrás.
Aí não era a primeira vez que ele tinha pneumonia, acho que ele já teve pneumonia 3 ou 4 vezes ao todo, contando com essa última, porque depois de um dia que eu quis fazer um agradinho pro meu pai, uma noite aí que eu saí com minha namorada e quis fazer um agrado, eu comprei um sorvete pra ele e tal. E no dia seguinte ele teve que ir pro hospital porque tava com muita falta de ar. Lá descobrimos que ele tava com pneumonia. Isso foi agora em fevereiro. Isso foi em 12 de fevereiro. E desde então ele passou por algumas internações por conta da falta de ar dele. Certa vez um dos médicos disse que se ele fosse para casa ele iria com oxigênio, que ele não poderia ficar sem o oxigênio. Trocou o plantão. O outro médico falou que como ele já tinha estabilizado, podia mandar ele para casa. Eu não sei quantas internações foram, mas era literalmente ele passava mal, a gente ia até o médico, ele ficava internado, ele estabilizava por no máximo um dia, mandavam ele para casa. Certa vez mandaram ele para casa e ele na porta do hospital, ele teve uma crise de falta de ar de novo e teve que voltar para a emergência. Então, claramente meu pai não estava bem, sabe? E menos de 12 horas antes dele falecer, ele recebeu alta, que ele foi pra UPA novamente. E a minha mãe ainda falou lá que ele não podia ir pra casa, que ele ia passar mal. Ele passava mal toda vez que ele ia pra casa. E falaram que como ele estava bem naquele momento não podiam fazer nada. E aí, do lado de fora da UPA ainda tive uma conversa com ele e com a minha mãe. Eu falei pro meu pai que assim que ele começasse a sentir algum mal-estar de novo, a gente já ia correndo pro hospital para não ter risco dele passar tão mal de novo. Porque ele já tinha tido uma parada respiratória numa das internações dele e ele contou pra mim como ele realmente achou que ele ia dessa vez, ele ia partir dessa vez e como ele não tinha mais do que reclamar, como ele viu muita gente ali da minha idade ou mais jovem lutando pela vida e ele conseguiu chegar tão longe, então ele não tinha do que reclamar. Mas assim, depois que ele recebeu essa última alta, eu tive essa conversa com ele e ele ficou nervoso que ele falou, não quero pensar nisso. Ele falou alguma coisa tipo, não quero nem pensar nisso agora porque senão eu fico nervoso e eu volto a passar mal. E ele e minha mãe foi embora de Uber. Eu peguei a moto, matei o tempo, tentando distrair um pouco. Cheguei em casa, tive uma breve conversa com ele. E na madrugada minha mãe me acordou desesperada porque ele caiu menos de 12 horas depois de darem alta pra ele, porque falaram que ele estava bem. E eu acho que o último suspiro que ele deu foi quando eu bombeei a bombinha de asma na boca dele, porque eu fiquei um bom tempo, eu e meu primo que apareceu também pra ajudar, fizemos massagem cardíaca um bom tempo até o resgate chegar. Ele em nenhum momento deu mais nenhuma resposta. Enquanto eu fazia a massagem cardíaca nele, eu vi o corpo dele esfriando, eu vi ele perdendo a cor. E quando chegou o resgate, eu pedi
desesperado por eles subirem logo, porque ele não estava respondendo. E assim que o resgate chegou, eles só falaram que ele não tinha mais sinais vitais e confirmaram o óbito. Isso eu só perguntei assim. Eu consegui me manter bem frio na hora. E eu posso dizer que essa força que eu tive não foi minha, foi Deus que me deu muita força naquele momento, porque meu primo, ele expressou tudo que eu tava sentindo. Mas eu fiquei só perguntando pro pessoal do resgate o que a gente ia fazer a partir dali, como é que ia ser, tal. Colocamos o corpo na cama. Eu fechei os olhos dele e expliquei pra minha mãe que eu ia tentar resolver tudo a partir dali. E é isso. Essa situação toda revolta muito, 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 muito. E a gente tá. Eu tô vendo com o advogado se é cabível entrar com uma ação, mas eu não sei. Nem vai resolver nada no final das contas, só daria um alívio se esses médicos pelo menos sentissem o peso da responsabilidade que eles têm, porque foi um descaso tão grande, sabe? Não entendo por que isso. Tem uma mensagem do meu pai conversando com a minha mãe, falando como ele estava preocupado, que ele estava vendo que eles estavam dando alta para todo mundo ali. Tava tentando liberar o quarto de todo jeito, sabe? A gente não vale nada pra esse sistema de merda. Essa é a verdade. E é isso. Se você chegou até aqui, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil pra você. E eu espero que você se interesse por ver mais vídeos deste canal. Eu não pretendo fazer vídeos sempre nesse tom, na verdade muito pelo contrário, eu quero fazer vídeos mais tranquilos, mais leves, porque esse foi um vídeo muito pesado pra mim, tá? Eu quero trazer vários temas aqui e se você tiver interesse, seja muito bem-vindo. Se você estiver passando pelo luto também, e essa for a primeira vez que você estiver passando por essa experiência dolorosa de perder alguém, saiba que você não está só. E, bom, se tem uma coisa que a internet trouxe de bom, foi uma comunidade extensa de apoio que a gente pode encontrar. Então, seja bem-vindo. Espero te ver novamente aqui.